Olá pessoal, nesta videoaula vamos visualizar como nós devemos proceder para utilizar o Google Docs. Então, o Google Docs é um aplicativo da Google, né, e ele está online. Então, para nós acessarmos o aplicativo online, nós devemos clicar aqui, lá na tua conta do Gmail, né, utilize a sua conta @estudante. Clicando nesses pontos, nós temos aqui Google Documentos, Google Planilhas e Google Apresentações. Esses aplicativos da Google, além de estarem no navegador, né, eles estão no celular também. Porém, lá você vai ter que fazer a instalação desses aplicativos na Play Store. Então, procure por Google Docs, Google Planilhas ou Google Apresentações, Google Documentos e faça a instalação desses aplicativos. Vamos iniciar o nosso primeiro arquivo. Então, para iniciar nosso primeiro arquivo, nós podemos clicar aqui e abrir então o Google Documentos. Lá no Google Documentos, vamos escolher um documento em branco, somente clicando em cima. Muito bem. Logo que o documento foi criado, nós vamos definir então um nome para ele. Então, esse nome que foi definido para o documento, esse documento vai ser salvo no Drive, na nuvem, né, e vai estar disponível tanto na tua conta utilizando o navegador ou tanto na tua conta lá no celular, claro, utilizando a mesma conta que está associada. Então vamos lá para as primeiras configurações. Vamos utilizar aqui a questão das fontes. Esta é uma fonte em Arial. Então, essa escrita que nós fizemos já está selecionada na fonte Arial no tamanho 11, né? Vamos fazer a seleção, vamos trocar aqui e colocar o tamanho 14. Você pode visualizar que essa fonte foi aumentada. Vamos colocar uma outra fonte aqui. Vamos marcar, então, fonte, ou melhor, Times. Você pode visualizar que a escrita, a tipografia das fontes, ela é alterada, é um pouco alterada, né? Vamos lá. Outro item que nós devemos aprender é a questão das configurações. Então, texto em negrito, vamos colocar aqui um texto em itálico e um texto em sublinhado. Um texto com texto na cor azul. Muito bem, nós temos aqui um arquivo com algumas configurações que nós vamos realizar agora. Então, inicialmente, você seleciona e vamos marcar aqui a opção negrito, que é caracterizado pela letra B. O próximo, vamos selecionar aqui itálico e vamos marcar aqui a letra I para essa letra ficar inclinada. Sublinhado, faz a seleção, nós temos ali o U, que representa underline. Então, somente clica em cima. Na cor azul, você clica aqui no A, faz a seleção de cores conforme a tua necessidade. Vamos escolher aqui um azul. E o último item, vamos fazer a escolha da cor de destaque, ou seja, da cor de fundo. Não é a cor da fonte, é a cor de fundo. Então vamos colocar aqui a cor verde. Olha só, você pode visualizar que a parte de trás da fonte, então, ficou com uma cor diferente.
Vamos passar agora, pessoal, a questão dos alinhamentos. A nossa escrita, ela inicia na esquerda e segue para a direita. Inicia acima e vai para baixo, né? A escrita árabe é ao contrário. Ela inicia na direita e vai para a esquerda. Muito bem. Então, nós temos que aprender a como realizar as configurações de alinhamento do texto que é feito aqui em cima. Então, quando você quer um texto sempre alinhado à esquerda, que é o caso que está aqui, né? Acompanhe. Existe um alinhamento aqui totalmente pela esquerda. Então, já está marcado aqui alinhado à esquerda, você simplesmente precisa escrever este. Vamos para o próximo. Muito bem. Olha só. Aqui nós temos o texto alinhado à esquerda, como eu já havia falado antes. Aqui nós temos o texto alinhado à direita. Vamos fazer então o alinhamento deste texto à direita. Então nós temos aqui esse recurso que é alinhar à direita. Repare então que conforme a escrita vai sendo posta, ela vai sempre ficar alinhada à direita. Vamos escrever aqui, ó, olha só. Ela sempre fica então alinhada à direita. Vamos para o próximo, que é o texto centralizado. Onde que você vai utilizar um texto centralizado? Quando você fizer um título, por exemplo. Vamos colocar um título logo abaixo. Olha só, então, configuramos o nosso título para ficar, então, centralizado. A mesma quantia de caracteres fica em relação ao centro, fica para a direita e para a esquerda. Vamos lá, então, para a questão do justificado agora. O que é o justificado? O justificado nada mais é do que realizar um alinhamento pela esquerda e um alinhamento pela direita. A maioria dos livros que nós lemos, que nós visualizamos, o alinhamento está justificado, tanto pela esquerda quanto pela direita. Vamos lá, você faz a seleção, você pressiona, automaticamente você pode visualizar que se faz um alinhamento da direita e um alinhamento da esquerda. Dando sequência na aula, vamos lá para a questão do espaçamento entre linhas. O que é o espaçamento entre linhas? Você pode visualizar aqui que entre essa linha e a linha de baixo existe um determinado espaço. Dependendo do arquivo, dependendo do texto que vai ser escrito, é necessário que exista uma separação maior. Então vamos fazer os testes nesse parágrafo. Logo aqui ao lado do justificado, nós temos o recurso que é o espaçamento entre linhas. Então, o espaçamento padrão aí é 1.15. Vamos aqui colocar um espaçamento duplo, observem. Então foi criado aqui um espaçamento maior. Não é possível clicar nesse ponto e adicionar texto, né? Então foi, como eu disse antes, adicionado um espaçamento entre as linhas para facilitar a leitura, enfim. Alguns livros infantis têm esse recurso. Dando sequência na aula, vamos utilizar aqui o recurso de marcadores e numeração. Nós temos aqui lista numerada e nós temos aqui a lista com marcadores. Então vamos colocar um título. Lista de produtos a serem comprados. Então nós temos aqui, vamos clicar aqui na lista numerada e vamos escolher um formato. Vamos escolher aqui o formato então numerado.
Então vamos clicar em cima, automaticamente esse número 1 vai ser posto. Vamos colocar um item a ser comprado, automaticamente dando Enter, ele já vai gerar então um produto, uma numeração nova. Vamos diminuir aqui o espaçamento, colocar um espaçamento 1.15 para ficar melhor. Muito bem. Dando um Enter aqui no valor 5, vamos fazer a utilização do Tab. Então, quando você faz a utilização do Tab, o Tab é uma tecla que proporciona um certo recuo. Então, você pode visualizar que foi criado aqui o item 4.1. Vamos colocar aqui caderno de caligrafia. Quando você chega ao final, você vai dar um Enter, ele vai gerar então o 4.2. Vamos colocar aqui outro, caderno de inglês. Enter. Quando chega aqui ao final, ele novamente fica perguntando pelo 4.3. Vamos colocar aqui, caderno de desenho. Dando um Enter, ele vai gerar o 4.4. Vamos supor que os itens internos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 são terminados, não existem mais itens. Então, para você voltar para o número 5, você simplesmente dá um Enter. Observe, ele gera o número 5. Então, vamos colocar aqui lápis de cor. Vamos dar um Enter e vamos novamente utilizar a tecla Tab. Vamos colocar ali de cera, né? Vamos dar um Enter. Para desarmar então o 5.2, você somente pressiona o Enter. E assim segue, a numeração vai sendo feita. Pessoal, vamos utilizar agora então a questão dos marcadores. Os marcadores seguem a mesma ideia da numeração, porém utiliza caracteres. Vamos escrever aqui vamos dar um Enter e vamos utilizar aqui então o recurso de marcadores. Está logo ao lado aqui da lista numerada. Vamos clicar aqui em cima. Você pode visualizar que existem vários tipos. Existe bolinha, quadradinho, enfim. Vamos utilizar aqui bolinha. Então, coisas para se preocupar este ano. Estudar, Enter. Automaticamente a marcação vai sendo realizada. Dando Enter, utilizando novamente a tecla Tab, você consegue criar marcadores internos. Olha ali. Vamos aqui colocar os materiais de construção. Muito bem. Para você desarmar, então, a marcação interna, simplesmente pressiona Enter, Enter, e se você não quer mais esse último, também pressiona Enter. Vamos aqui agora aprender sobre as margens e a configuração do parágrafo. Muito bem. Lá no Google Documentos, nós temos aqui uma parte cinza e uma parte branca. Aqui também temos uma parte cinza e uma parte branca. Então, quando você coloca o mouse nessas divisões de parte cinza e parte branca, vai aparecer aquele formato de mouse. Então, isso caracteriza que você está fazendo alteração na margem do documento. Olha só, eu defini que esse meu documento vai ter uma parte de escrita
somente esta parte branca. Não é na setinha azul, é na divisão entre a cor cinza e a cor branca. Então vamos voltar aqui. Voltei. Então aqui também, aqui na outra extremidade também. Entre o branco e entre o cinza, o cursor vai ficar neste formato. Então, você reduzindo isso, você está dizendo que toda esta parte branca não vai ser ocupada, vai ser margem. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Vamos em frente na questão dos parágrafos. O que caracteriza um parágrafo, então? O parágrafo é caracterizado quando você pressiona a tecla Enter. Então, existe um costume de algumas pessoas que, quando elas chegam no fim da linha, elas pressionam Enter. Então, quando você pressiona Enter, deixa eu voltar aqui. Quando você pressiona Enter aqui no fim da linha, ele vai inserir praticamente uma nova configuração. Então, você tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Sempre quando você for escrevendo um parágrafo, você vai escrevendo, que o próprio Google Documentos e até o Google, ou melhor, o Word, eles vão inserir uma nova linha. Muito bem. Então aqui nós temos um parágrafo, ele está justificado, né, alinhado à esquerda e alinhado à direita, e nós temos essas setas azuis aqui em cima. Então o que isso significa? Isso significa que você pode fazer a redução desse parágrafo. De que jeito? Você clica ali na seta azul do lado direito e você pode então reduzir. Você pode visualizar que o texto ficou mais curto, né? E aqui na outra extremidade também. Olha só. O texto ficou estreito aqui também. Reparem que a parte branca e a parte cinza ainda está lá. Se você der um Enter, olha só, irei dar um Enter aqui. Eu vou para a linha de baixo, eu posso então voltar aquelas configurações do parágrafo. Voltei ao padrão anterior, então agora eu posso escrever aquele outro parágrafo de uma outra forma. Uma outra dica bastante interessante para vocês é a questão do seguinte: este retângulo que você seleciona, você vai fazer o recuo apenas da primeira linha. E já apenas a seta, você vai fazer o recuo, então, das linhas restantes. Vamos colocar aqui. Vamos puxar de volta a primeira linha. Então, olha só. Eu quis aqui colocar a primeira linha bem recuada para a esquerda. E o restante das linhas, então, todas alinhadas aqui na régua número 3. Vamos voltar ao padrão. É um pouco difícil de você entender inicialmente isso, né? Mas, como disse antes, o retângulo você configura a primeira linha e a seta você então configura as linhas restantes. Vamos agora aprender a respeito da tabulação. Como eu já falei antes, a nossa escrita ela já começa alinhada à esquerda. Então já temos um ponto de referência que é aqui. Vamos fazer a utilização da régua e vamos clicar, por exemplo, em cima do número 4. Em cima do número 4, nós vamos definir que aqui também vai ficar uma tabulação à esquerda. Muito bem. Então já foi posta ali, vocês podem observar aquele ícone azul. Vamos aqui na sequência, no valor número 7, e vamos clicar ali também, e vamos utilizar uma tabulação ao centro. Vamos aqui então agora no valor 10, e vamos utilizar uma tabulação pela direita, e vamos aqui no estado, no valor 13,
e vamos então utilizar novamente a tabulação para a direita. Agora então vamos colocar aqui os títulos da nossa coluna. Reparem que o cursor não foi alterado do lugar. Então vamos colocar ali, produto. Então agora nós precisamos que os outros títulos de colunas fiquem também orientados de acordo com aquela tabulação que nós colocamos. Como eu já falei, o produto aqui está alinhado à esquerda. Então, utilizando a tecla Tab, você pode visualizar que o nosso cursor já pula no ponto de tabulação que nós marcamos antes. Então, vamos escrever aqui, fornecedor. Vamos dar um outro Tab. Vamos colocar aqui cidade, vamos abreviar para ficar mais curto. Vamos dar um outro Tab, vamos colocar aqui preço e vamos colocar aqui estado. Muito bem. Quando você chega no fim da linha, você simplesmente então precisa dar um Enter. Quando você dá um Enter, você simplesmente vem aqui e praticamente repete o que foi feito acima. Vamos colocar aqui um produto. Vamos utilizar novamente a tecla Tab. Tab novamente. Vamos colocar um preço aqui. Vamos colocar o estado. Chegando no fim da linha, você simplesmente então pressiona Enter e assim segue. O produto, o fornecedor, a cidade, o preço e o estado. Então você pode visualizar que a nossa escrita já é alinhada à esquerda, o padrão é assim. Aqui nós definimos também um alinhamento à esquerda, você pode visualizar que existe uma linha imaginária. Aqui nós definimos um alinhamento ao centro, você pode visualizar que ele está alinhado ao centro. A mesma quantidade de caracteres fica para a direita e também para a esquerda. O preço está alinhado à direita. O preço, a questão do alinhamento do preço até facilita pela vírgula, né? Quando você vai no mercado, nós temos lá a lista de compras, o ticket, né? Ele possui lá os preços e os valores são todos alinhados pela vírgula. Dessa maneira, facilita visualizar os produtos de maior valor, de menor valor. E aqui também nós temos o estado, então, que está alinhado pela direita. Então, pessoal, dando sequência, você pode, aqui no final, então, da escrita, nós vamos dar um Enter. Você toma cuidado pelo fato de o seguinte, nas linhas abaixo, você pode visualizar que, embora aqui a linha esteja totalmente vazia, existem as tabulações que foram feitas na configuração anterior. Então, para fazer a remoção dessas configurações, você coloca o cursor aqui, você pressiona o Delete, você pode visualizar aqui, é a tecla Delete. Você pode visualizar então que as formatações aqui em cima, elas desaparecem. Então, nesse formato fica bem mais legível para escrever. Vamos criar agora um formato de assinatura para um documento. Então, vamos clicar aqui no valor 5 e vamos colocar aqui um alinhamento, uma tabulação ao centro e vamos marcar aqui o 12 e vamos colocar uma tabulação também ao centro. Reparem que o cursor está neste ponto, simplesmente então pressionando o Tab, o cursor vai piscar alinhado neste ponto. Vamos colocar aqui um Shift Underline. Vamos utilizar a tecla Tab. Shift Underline novamente. Vamos colocar aqui a mesma quantidade. Acredito que agora está legal. Vamos dar um Enter. E também vamos utilizar o Tab agora. Olha só. Pedro. Vamos de novo utilizar o Tab. Enter. Tab novamente. Então, foi feita a configuração
para ficar tudo alinhado no valor 5 e no valor 12 da régua. Vamos dar um Enter. Dando um Enter, então, como eu já falei antes, aquela configuração de tabulação fica lá em cima. Vamos pressionar um Delete agora. Dessa maneira, ele vai ser excluído. Vamos fazer agora um formato de assinatura. Vamos clicar aqui no valor 5, na régua, e vamos definir um valor alinhado, então, uma tabulação ao centro. Vamos clicar aqui no valor 11 também, vamos colocar uma tabulação ao centro. Muito bem. Então, vamos começar utilizando aqui Shift e Underline para criar uma linha. Vamos colocar aqui uma certa quantidade de caracteres. Vamos dar um Tab. Vamos lá para outra posição. Vamos colocar praticamente a mesma quantidade. Vamos dar um Enter. Tab de novo. Vamos colocar aqui Pedro. Vamos dar um Tab. Vamos colocar o nome da outra pessoa. Vamos dar Enter. Vamos definir aqui que ele foi o contratante e a contratada. Muito bem. Vamos dar um Enter. Você pode visualizar que dando Enter, ainda assim aquelas configurações de tabulação vão ficar para as outras linhas. Então, uma das maneiras de remover essas formatações é utilizando a tecla Delete, ou outra, deixa o cursor onde está e você clica em cima e arrasta para baixo. Aquelas tabulações então vão ser removidas. Vamos fazer agora um formato de assinatura. Vamos clicar aqui no valor 5, na régua, e vamos definir um valor alinhado, então, uma tabulação ao centro. Vamos clicar aqui no valor 11 também, vamos colocar uma tabulação ao centro. Muito bem. Então, vamos começar utilizando aqui Shift e Underline para criar uma linha. Vamos colocar aqui uma certa quantidade de caracteres. Vamos dar um Tab. Vamos lá para outra posição. Vamos colocar praticamente a mesma quantidade. Vamos dar um Enter. Tab de novo. Vamos colocar aqui Pedro. Vamos dar um Tab. Vamos colocar o nome da outra pessoa. Vamos dar Enter. Vamos definir aqui que ele foi o contratante e a contratada. Muito bem. Vamos dar um Enter. Você pode visualizar que dando Enter, ainda assim aquelas configurações de tabulação vão ficar para as outras linhas. Então, uma das maneiras de remover essas formatações é utilizando a tecla Delete, ou outra, deixa o cursor onde está e você clica em cima e arrasta para baixo. Aquelas tabulações então vão ser removidas. O último item, então, aqui, pessoal, vamos aprender a como fazer a inserção de numeração de página. A inserção da numeração de página é algo bem útil, pois, como o próprio nome diz, vai ser inserida uma numeração de página e essa numeração é automática, né? O próprio Google Docs, até mesmo o Word, fazem essas configurações. Então, você escolhe aqui qual formato. Então, tem a opção de você escolher o formato na parte inferior e na parte superior. Vamos escolher aqui o formato na parte inferior. Somente clicando ali, você pode visualizar então que lá na parte do rodapé é posto então a numeração. E conforme então você cria essas páginas, essa numeração é posta automaticamente.